Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A oração de Santo Tomás de Aquino para os estudos. Inefável Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável acima do céu. Vós que te distribuístes o universo com harmonia, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a curiosidade para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Qualquer problema de áudio, vocês podem me falar, mas eu acho que eu estou com o microfone certo, sim. Pronto. Pois bem, meus amigos, novamente boa noite, salve Maria a todos. Hoje vamos fazer uma lição um pouco diferente, né? Fizemos uma também aí no início da quaresma, antes do carnaval, né? Pouco antes de iniciar a quaresma. E agora nós estamos chegando na Semana Santa, que é justamente o final da quaresma, né? A quaresma, que é esse período de 40 dias que a igreja consagra muito especialmente a penitência, a conversão, a nós nos purificarmos, né? A nós darmos uma atenção maior às coisas de Deus, a corrigir nossos defeitos, enfim. E na Semana Santa é o cume do ano litúrgico, podemos dizer, porque é quando teremos a Páscoa, né? E nós lembramos aí, celebramos a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte, sua paixão, morte e ressurreição, né? Na Semana Santa aí nós temos o início na Quinta-feira Santa, né? Passamos pela Sexta-feira da Paixão, que é aí o único dia sem missa, sem consagração, né? No ano litúrgico. E no domingo celebramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Ou seja, nós celebramos a nossa redenção. E hoje, como na semana que vem eu não vou ter como dar aula de catecismo, então resolvi dedicar esse dia de hoje para falarmos um pouco desse assunto, que é a nossa redenção. E para isso eu trouxe uma imagem com uma frase que vai nos nortear, né? Eu não vou tentar não me delongar muito, né? Eu acredito que eu vou repetir muitas coisas que vocês já sabem, mas como eu já falei algumas vezes, o estudo do catecismo, o estudo das coisas de Deus deve ser um estudo sempre repetido. Nós devemos sempre nos aprofundar, repetir, relembrar das coisas, né? Porque as verdades de Deus, as verdades que Deus nos revelou, né? Sobretudo por meio aí da igreja, nos apresenta por meio da igreja, elas são verdades que nós não só devemos aprender, nós não só devemos conhecer o catecismo, conhecer os mandamentos, conhecer a vida de Jesus, nós devemos amá-las, essas verdades. Devemos amá-las e devemos tê-las sempre no íntimo da nossa alma, porque no mundo de hoje tudo nos afasta de Deus. E se nós não estudamos, se nós não lembramos da nossa vida espiritual, de Jesus, dos santos, de Nossa Senhora, do que devemos fazer para nos salvar e para não ir para o inferno, se nós não lembramos sempre disso, a tendência é que nós fraquejemos, que nós, enfim, pequemos e esquecemos disso tudo, né? Ainda mais num mundo tão escasso em matéria de missas, enfim. E essa frase, essa imagem, traz uma frase latina, né? Ave crux spes unica. Ave, ó cruz, salve a cruz, nossa única esperança. E é uma frase bem antiga, de um hino latino bem antigo, que é muito profundo, né? Aí vemos aí uma mulher abraçando a cruz, com um símbolo aí de Nosso Senhor, né? O símbolo grego. E vamos aí
nos ater então a três verdades. Vamos pensar, vamos tratar um pouco aqui de três verdades que devem sempre estar presentes conosco: o pecado, a cruz e a graça de Deus. São as três verdades talvez mais presentes, mais essenciais aí da nossa redenção, certo? E sem saber bem o que é o pecado, sem saber bem o que é a cruz, a importância da cruz, o que é a graça, nós não podemos ir para o céu. Porque nós precisamos saber da verdade, nós precisamos saber como chegar a Deus. E Deus, sabendo disso, nos revelou por meio da igreja, né? Ele enviou o seu Filho, que estabeleceu a igreja, que nos deu tantos ensinamentos aí essenciais, né? E o Papa São Pio X, numa encíclica, ele disse que a maior causa de ruína da sociedade e da perda das almas é a ignorância religiosa. E ele falou isso no início do século XX, né? 1900 e pouco. Então, imaginem hoje como não está a situação. Então, devemos estudar e meditar sobre tudo isso. O pecado, a cruz e a graça. A cruz fica no meio, né? A cruz nos livra do pecado e a cruz nos dá a graça. Vamos aí ao início, né? Ave crux, spes unica. Ave crux, salve a cruz. A cruz está sempre presente, né? Quando nós vamos numa igreja, ou mesmo quando nós estamos em algum espaço público, alguns ainda guardam a cruz, né? Até pegamos um Uber e tem uma cruz. Por que a importância da cruz? Por que a cruz é tão venerada, né? Por que a cruz é importante? A cruz é importante porque nela está Jesus. E Jesus nos salvou pela cruz. Olhem essa verdade. Jesus nos salvou pela cruz. Parece talvez uma frase muito repetida. Pode soar até vaga. Às vezes nós repetimos as coisas, elas parecem ser vagas, mas não. É muito profundo tudo isso. Jesus nos salvou pela cruz. Para isso que Jesus viveu, para nos salvar, né? E nos salvar do quê? Porque se alguém salva outra pessoa, está salvando de algo, né? Se tem alguém se afogando e vem um salva-vidas. O salva-vidas está salvando essa pessoa do afogamento, né? O médico salva a vida do paciente para que ele não morra, né? Para que ele não fique mais doente, enfim. E Jesus nos salvou do quê? Do pecado. Jesus nos salvou do pecado, que em última instância, a morte eterna, né? O inferno. E se ele precisa nos salvar do pecado, é porque nós, de algum modo, estamos no pecado, né? Ou estivemos no pecado. E deixa eu aceitar aqui. E nós estamos no pecado, mas o que é o pecado, né? E nós vamos entrando aí novamente num turbilhão de perguntas. E hoje em dia é necessário abordar tudo isso porque, como eu já lhes disse, vivemos numa época em que tudo é muito facilmente esquecido. Primeiro que, com perdão da digressão, às vezes as próprias autoridades da igreja não ensinam direito às verdades. É triste dizer isso, mas é verdade. E vivemos um mundo cheio de heresias, cheio de mentiras que apresentam um falso cristianismo, um falso Jesus, enfim. E o fato é que o homem rejeita a Deus pelo pecado. O pecado é a negação, ao menos prática, de Deus. Quando nós escolhemos ir contra o que Deus nos manda, nós estamos dizendo implicitamente, né, que Ele não é Deus. Porque se Ele é Deus, Ele é infinitamente bom, infinitamente sábio e nos ama infinitamente. O que Ele nos manda fazer é para o nosso bem. E nós temos a obrigação de obedecê-lo. Mais do que temos qualquer obrigação de obedecer aos nossos pais, à lei da Constituição, à lei de trânsito, qualquer coisa. É extremamente superficial, extremamente secundária comparada à autoridade de Deus. E a autoridade de Deus que nós devemos obedecer nos manda cumprir os seus mandamentos. Nosso Senhor disse: quem me ama, cumpre os meus mandamentos. E quando nós não cumprimos os mandamentos de Deus, que fez os mandamentos porque
é o melhor para nós segui-los, né? Porque eu já lhes disse algumas vezes, algo não é ruim porque é pecado porque é ruim. Algo é proibido porque nos faz mal e Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa salvação. E quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, nós negamos a autoridade de Deus. Repito, nós não chegamos muitas vezes a negar explicitamente, dizendo, eu não ligo para Deus, eu não quero seguir a Deus, eu quero fazer o que eu quero, porque eu sou Deus. Normalmente não é assim. O mundo moderno, no seu fundamento, faz isso, mas a maioria das pessoas não. Simplesmente arruma uma desculpa, ou mesmo finge que não ouve a voz de Deus, finge que Deus não existe, ou... enfim, por inúmeros motivos, por fraqueza também, né? Mas o fato é que o pecado é essa rejeição de Deus e nos merece o inferno. E Jesus veio nos salvar do inferno. Mas voltemos ao início, aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva foram criados com... aí chegamos no terceiro ponto, né? Lembrando, as três verdades, o pecado, a cruz e a graça. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, nasceram com a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus poderíamos chamar de amizade com Deus, né? Mas é mais profunda, uma amizade mais profunda do que a amizade que temos entre nós, homens, né? Porque Deus não nos criou meramente para sermos felizes nesse mundo, para termos uma vida confortável, feliz, de prazeres, não. Deus nos criou para a felicidade eterna nele. Deus nos criou para gozar a divindade de Deus, a perfeição infinita de Deus no céu. Ou seja, Deus nos criou com uma finalidade sobrenatural, ou seja, para gozar o próprio Deus. Não qualquer criatura, não, porque tudo que não é Deus é criatura. Eu, você, todo o dinheiro do mundo, todo o prazer, todo o bem-estar, tudo isso é criado, nada disso é Deus. E Deus é infinitamente perfeito, né? Nós nem podemos expressar a tamanha perfeição de Deus, apenas tatear, ter uma noção muito distante. E a graça de Deus é exatamente o que nos mantém nessa amizade pela qual vamos gozar a Deus no céu na próxima vida, né? Adão e Eva foram criados com essa graça, mas perderam pelo pecado. O pecado remove a graça de Deus. E aí que está. Quem morre na graça de Deus, na amizade de Deus, que no fundo é uma participação da divindade que tem na nossa alma, é como se Deus habitasse na nossa alma. Essa é a graça de Deus. Deus habita em nós. Ele está em nós. Não como se nós fôssemos Deus, mas Ele está ali presente de um modo misterioso, participando aí na nossa alma pela graça, certo? Numa união. E essa união, se nós morremos na graça de Deus, nós vamos para o céu e temos a felicidade eterna. Podemos passar pelo purgatório, mas vamos para o céu, né? E se nós morremos sem essa graça, ou seja, se morremos no estado de pecado, porque o pecado remove a graça de Deus, aí está diante de nós o inferno eterno. E essa verdade da graça e do inferno, da graça, do pecado, do céu e do paraíso, é uma verdade que nunca nós vamos pensar o suficiente, meditar o suficiente. Os santos sempre diziam que o único mal do mundo é o pecado. O único mal do mundo é o pecado. E o único bem do mundo é a graça de Deus, é o céu, né? Podemos até dizer que são sinônimos. Os teólogos dizem que a gracia est semen gloriae, a graça é a semente da glória, porque quando nós morremos, a graça de Deus que está em nós é a mesma graça que vai nos dar o céu, é a mesma graça do paraíso. E o pecado nos remove essa graça. E Adão e Eva, tendo pecado e perdendo essa graça, logicamente os filhos dele, que somos nós, né? Somos descendentes de Adão e Eva, acreditem. Nós também não temos a graça de Deus quando nascemos. Nascemos no pecado, porque não se pode dar o que se não tem, né? Então os descendentes aí de Adão e Eva receberam essa maldição, né? Que não é só a falta dessa graça, mas uma
queda da nossa natureza, nós tendemos para o mal, nós temos o pecado original, né? Ou seja, fomos criados para gozar a Deus no céu, mas perdemos esse direito com o pecado. Aí entra novamente a cruz. Como eu lhes disse, a cruz nos livra do pecado e a cruz nos dá a graça. Deus é infinitamente digno, é infinitamente perfeito, né? E quando nós ofendemos a Deus pelo pecado, não só o pecado original, mas o pecado que nós cometemos no dia a dia, infelizmente, muitas vezes, né? É uma ofensa, certo? E quando nós ofendemos alguém, para que essa pessoa nos perdoe, nós devemos reparar essa ofensa, certo? Quando nós ofendemos um amigo nosso, nós pedimos desculpas. Mas quando nós ofendemos nossa mãe, tem que ser já uma desculpa maior, né? Tem que ser uma coisa mais significativa. E a coisa vai escalando. Quando maior a dignidade da pessoa que nós ofendemos, maior é a reparação ou o pedido de desculpas que devemos fazer para sermos, digamos assim, merecedores desse perdão. É terrível dar um murro no amigo. É pior ainda, centenas de vezes pior, dar um murro na própria mãe, né? Imagine. E aí, pior ainda dar um murro no rei, né, de um país, do nosso país, né, no presidente, né, muitas vezes. Podemos dizer que é. Mas Deus tem uma dignidade que nem se compara nem de perto das nossas mães, do rei mais poderoso da terra, do Elon Musk, de quem quer que seja, certo? A dignidade de Deus é infinita. E pela dignidade de Deus ser infinita, a reparação que pede a ofensa que fazemos a Ele também precisa ser infinita. Por isso o homem caído, o homem que herdou o pecado dos seus pais, estava numa situação terrível, porque não tinha como deixar de ser inimigo de Deus. Esse era o estado da humanidade até nosso Senhor Jesus Cristo. E é disso que Jesus vem nos salvar. Jesus nos salva do inferno, do pecado, né? Mas para nos salvar desse inferno, desses pecados, Ele se sacrifica por nós na cruz. Ave crux, salve ó cruz. Porque Deus, para nos salvar, Ele operou uma maravilha, né? Porque nós, homens, por nós mesmos, não poderíamos merecer esse perdão, né? Porque o que iríamos oferecer a Deus? Deus tem uma dignidade infinita. O que temos de valor infinito para dar a Deus? Nada. Somos finitos, somos criaturas. Se nós nos matássemos por Deus, nos sacrificássemos por Deus, ainda não significaria nada, porque não se compara a dignidade de Deus. Nada que podemos fazer única e exclusivamente por nossos méritos tem valor diante de Deus, né? Somos nada. Essa é a verdade. Por isso Deus operou uma maravilha. Operou o mistério da encarnação, né? Quando falamos um pouco da encarnação, comentamos aí um pouco sobre o Natal, né? Vimos o tamanho desse mistério. Deus se fez homem. Nós sabemos que Deus é um em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É um grande mistério. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se encarnou, tomou a nossa natureza, nasceu de uma mulher, da Virgem Maria. Nasceu milagrosamente de uma virgem. E por quê? Para nos salvar. Porque o que é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus e homem. Deus verdadeiro e homem verdadeiro. É uma pessoa com duas naturezas. Já vimos isso nas aulas de catecismo. Uma pessoa divina, ou seja, a responsabilidade de tudo que foi feito, quem fez tudo em Jesus foi só Jesus, Deus. Ou melhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo. Uma pessoa divina. Mas essa pessoa divina com duas naturezas, né? Pessoa, podemos pensar em responsabilidade. Natureza em operação, né? Pessoa, princípio de responsabilidade. Natureza, princípio de operação. Uma pessoa, uma responsabilidade. Uma pessoa divina, Deus. Duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Sem mistura nem divisão
sem confusão nem separação entre as naturezas. É a chamada união hipostática. Jesus é Deus e homem. Deus verdadeiro, homem verdadeiro, sem nenhum prejuízo para a divindade, sem nenhum prejuízo para a humanidade. 100% homem, 100% Deus, em uma só pessoa. E sendo o homem Deus, garante méritos divinos para a humanidade. Consegue entender? O homem Deus, por ser Deus, cada ação de Jesus tinha valor, tinha mérito infinito. Tudo que ele fazia era Deus que fazia. Jesus dava uma maçã para alguém, ou um pão para alguém, era Deus dando. E tudo que Deus faz é perfeito, é infinito. Porém, sendo homem, ele se torna como que a cabeça da humanidade no lugar de Adão. E o que ele merece para nós. Esses méritos dele vêm para nós. E Deus poderia nos salvar com um pequeno ato. Jesus poderia nos salvar com um pequeno sofrimento, mas não. Ele escolheu morrer na cruz para nos salvar. Por quê? Porque era o mais conveniente também. Porque para expressar a gravidade do pecado, porque a morte na cruz é uma morte terrível, uma morte extremamente dolorosa, e a paixão de Nosso Senhor, a paixão é todo esse sofrimento que Nosso Senhor passou até ser crucificado, né? Toda essa paixão, toda essa morte de Jesus, a paixão engloba tudo, ela é uma imagem de duas coisas: do pecado, da gravidade do pecado, da gravidade da ofensa a Deus, que é o pecado, e do amor de Deus por nós. Porque a maior coisa que um amigo pode fazer por outro é dar a sua vida, né? Imaginem, façam um pequeno exercício mental. Imaginem se um homem muito rico, vamos pegar o Elon Musk, se o Elon Musk chegasse na sua casa agora, chegasse pra você e falasse: eu vou fazer um pix pra sua conta de todo o meu dinheiro e vou ficar sem nada. Aí ele faz, te dá o dinheiro dele todo, sei lá, $1 trilhão, vamos dizer. Nossa, certamente nós ficaríamos muito agradecidos, né? Afinal, dinheiro pra vida toda, nunca mais vou precisar trabalhar, acordar cedo, aturar patrão, chefe, nada, só preciso, coloco tudo ali no CDB da renda fixa, ganho milhões por dia e fico tranquilo, né? Ia ficar muito grato, muito feliz, né? Agora, isso é apenas dinheiro. E vejam como nós pensamos já, nossa, que bom que isso seria, né? O brasileiro adora sonhar com a Mega Sena, com coisas assim. Agora, imagina se ele chegasse, se uma pessoa chegasse, né, uma pessoa de alta dignidade, vamos pensar, sei lá, vamos dizer que tivesse um rei do Brasil super digno, super honrado, e ele morresse para te salvar de um assassinato. Ele dá a sua vida pra você. Nossa, seríamos eternamente gratos por ele. É um sinal de que ele nos ama, que ele se importa conosco, né? Dá a vida por nós. Pensamos sempre em nossos pais, né? Nossos pais, nossas mães dariam a vida por nós, né? Agora, que bem que ele está nos dando? Ele está nos dando a nossa vida humana, né? A nossa vida humana não, humana, essa vida terrena, né? Elon Musk estaria nos dando dinheiro, tá, legal, ele estaria dando nossa vida, mas Cristo, ele morre por nós a morte mais cruel que é capaz. Santo Tomás explica isso, porque não só a crucifixão é uma pena extremamente cruel, com a morte extremamente dolorosa e humilhante, porque Nosso Senhor morreu nu, mas é visto por todos ali, é uma humilhação sensível enorme, mas ele sentia a dor como ninguém, né? Ele sentia a dor como ninguém porque ele era um homem perfeito. Nós somos homens imperfeitos, manchados pelo pecado. Nosso Senhor era um homem perfeito, sem nenhum efeito do pecado sobre ele. Ele sentia a dor como nós não sonhamos sermos capazes. E além disso, ele conscientemente escolheu sentir uma morte, ter uma dor, sem nenhuma consolação. Toda vez que temos alguma dor nessa terra, temos alguma consolação, menor que seja. Nosso Senhor morreu a morte crudelíssima, sem nenhum pingo de consolação, sem nenhum pingo de alívio. A dor pura. E a dor pura consciente de que ele é inocente, que ele não mereceu nada disso. Ele era o único que nunca mereceria nada, né? Por si mesmo, né? Porque ele é Deus. Deus não aceita um milímetro de pecado. Ele preservou sua mãe também de todo pecado, é verdade, mas por mérito seu, né? E sendo tão puro, tão
tão inocente, ele sofreu todos esses castigos por nós, para nos salvar, não só para nos dar a vida terrena, para nos dar uma coisa infinitamente mais valiosa do que todo o dinheiro do mundo, qualquer vida, do que qualquer vida de 150 anos, não. A vida eterna. Porque só diante de Deus, quando morrermos, vamos entender que essa vida passa como uma brisa de vento. E nada importa além da eternidade, porque achamos que a nossa vida pode durar muito, né? Tem gente que vive até cento e poucos anos. A maioria não vive, a maioria não chega muito, nem aos 80, mas tem gente que vive muito, né? Mas 80 anos perto de 1000 anos, bom, digamos que não é muita coisa, né? Quando nós vemos aí, olhamos 1000 anos para trás, quem já teve a experiência de fazer ou tentar fazer uma árvore genealógica, nós vemos aí nossas gerações. Nossa, para chegar até 1000 anos atrás, você tem que ser uma pessoa importante, que tem uma família super catalogada, porque 200 anos já é muita gente. 500 anos já, nossa senhora. 10, 15, 20 gerações. 1000 anos é muito tempo, que 80, 100 anos não é nada, né? O tempo de uma vida de um homem comum não é nada. Agora, pense em 10.000 anos comparado a 1000 anos, nossa, né? 1 milhão de anos, muita coisa. 1 bilhão de anos, então 1000 anos não é nada, né? Nossa vida é menos do que um piscar de olhos, né? Inclusive, curiosidade, 1 milhão e 1 bilhão, existe um abismo enorme entre 1 milhão e 1 bilhão. Estou vendo isso só para dar uma noção de tempo, né? 1 milhão de segundos são 12 dias, mais ou menos. Se nós ficássemos contando, né, 1 milhão de segundos, terminaríamos em 12 dias. Mas 1 bilhão de segundos seria 32 anos. Agora, 1 bilhão, comparado com a eternidade, é menos do que 1 comparado com 1 bilhão. A eternidade simplesmente não tem proporção, é infinita, né? É infinita. E a eternidade no inferno, nossa, os condenados, dizem, desejariam ter, assim, os condenados ao inferno tem umas revelações privadas aí de pessoas que viram o inferno, ou que passaram em alguma medida pelo inferno, né? Pessoas que voltaram à vida, que, milagrosamente, né? Que a sede do inferno é terrível, porque todo mundo já sentiu sede, né? Uma gota de água muitas vezes é muita coisa para quem tem sede. Agora a sede do inferno é uma coisa incomparável, né? E o fogo e todo o sofrimento eterno, sem nenhuma consolação, sem nada de... só ódio, só podridão, tudo de ruim, eternamente, imagina. É disso que Deus nos salvou. Mas não só Deus nos salvou disso, não só Jesus nos salvou disso pela cruz, mas nos deu o céu. A eternidade, que é a perfeição da contemplação, né? Nós vamos ver a Deus. Deus que é a infinita perfeição. Deus que é a bondade infinita, a beleza infinita. Nós vemos coisas bonitas, né? Em Salvador, não tanto, mas até em Salvador nós vamos nas igrejas e vemos coisas bonitas. A Catedral de Salvador é bem bonita, né? Agora nós vemos a natureza bem bonita, né? Quem já foi aí ao Rio de Janeiro, já viu ali o Pão de Açúcar, o mar com as montanhas, é uma coisa linda. Agora, tudo isso é apenas uma coisa pálida em comparação com a beleza de Deus, né? Nós não podemos nem imaginar. Toda a beleza que existe no mundo é uma participação da beleza divina. Deus é a própria beleza. Então não há comparação. É como se na eternidade, no céu, nós estivéssemos diante de uma perfeição tamanha que a cada segundo que passa, a cada instante que passa, é uma nova surpresa, uma nova novidade, uma nova coisa linda. É infinito, né? Nenhum homem conheceu isso. Nenhum homem pode explicar isso. E isso que Deus nos deu. E morreu por nós na cruz, uma morte humilhante, uma morte sofrida, para nos dar essa salvação. Então, isso foi uma imagem do amor de Deus por nós. Se um amigo morresse por nós, seria uma grande prova de amor, né? Se, não sei, a nossa namorada, né, ou esposa, ou enfim, morresse por nós, nossa, essa nos ama mesmo. Agora, Deus, que é infinitamente superior a nós, que nós ofendemos, que nós desprezamos, morreu numa cruz por nós. Ave crux. Ave crux. E essa cruz, como nós entendemos aqui, nos dá essa graça. Pela morte da cruz de Nosso Senhor, Ele nos mereceu a salvação. Pela cruz, Deus nos deu os sacramentos, né?
e vamos ver aí nas aulas de catecismo, os sacramentos que são sinais eficazes da graça. Pelo sacramento da confissão, depois de eu ter caído no pecado, de ter que me acabado no pecado, eu me confesso e pela graça da confissão que vem da cruz, eu estou na graça de Deus. Eu posso morrer agora que eu vou pro céu. Posso morrer depois de me confessar. Ou quando alguém se batiza, depois da comunhão que dá o aumento da graça, o fortalecimento da graça, o alimento espiritual, que é o sacramento, que é o próprio Deus, né? E tudo isso que Deus nos dá pela cruz é a nossa salvação. Ave crux, né? E a da cruz nos dá a graça. E repetindo, a cruz nos livra do pecado e nos dá a graça. A graça de Deus que, morrendo com ela, teremos o céu, que é a única coisa que importa. E agora a segunda parte, spes única. Ave crux, salve a cruz, spes única. A nossa única esperança. A única esperança. Por quê? Porque sem Deus nós nada podemos, né? Vimos aí, sem a redenção, sem nosso Senhor Jesus Cristo, nunca poderíamos ter abandonado o pecado. Nós nunca poderíamos abandonar o pecado. Porque não temos mérito nenhum, né? Deus precisou se fazer homem para merecer por nós e nos dar essa graça, essa salvação. Tudo que há de bom vem de Deus. Se você é bonito, se você é inteligente, se você tem dinheiro, se você é uma pessoa engraçada, ou qualquer mérito que você tenha, natural, ou mesmo, digamos que seja um santo, né? Tudo vem de Deus. Primeiro, não, o sujeito, a moça é bonita, ela sou muito bonita, tá, mas você que se criou, você que se fez bonita, não. Amanhã pode cair, por acaso, alguma coisa na sua cara e você ficar horrível. E a providência governa tudo, então... Um segundo. Perdão. Perdão, deixa eu ver aqui. Emergência felina aqui. Enfim, tudo que há de bom vem de Deus. Então, tanto em matéria de... não, eu sou forte, sou bonito. Não. Foi você que deu pra você. Você que se criou, você que adicionou os músculos, ou a genética... ou você que se deu a capacidade. Não, tudo veio de Deus. Tudo bem vem de Deus. E Deus tira, muitas vezes, quando somos soberbos, né? E de nós mesmos, sem Deus, só podemos esperar uma coisa, que é o mal, é o pecado. A Escritura nos ensina que nem mesmo um ato bom, sobrenatural, nós podemos produzir sem Deus, né? Nenhum ato de caridade, um ato de fé, podemos produzir sem Deus. Deus nos dá tudo isso, nos ensina tudo nisso, né? E realmente, Santa Teresa de Ávila dizia que a humildade é a verdade. Por quê? Porque realmente, sem Deus, nós não somos nada. Todo bem vem de Deus, né? O que é Deus? É a bondade infinita, a misericórdia infinita, a beleza infinita, é a perfeição infinita. Ele criou tudo. Tudo ele fez por livre e espontânea vontade, né? Ele não precisava ter nos criado, ele não precisava ter feito nada. Ele fez por amor, certo? E nos deu tudo isso por amor. Mas ele é totalmente superior e independente de nós. Nós que dependemos de Deus, né? E nós, decaídos, feridos pelo pecado original, só podemos cair de pecado em pecado. E a única salvação para nós é Deus. E a salvação onde está? Na cruz. Ave crux, spes única. Esperança única, nossa única salvação, né? Nossa salvação está na cruz, no Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos devolve a graça, que é o céu, né? A graça, gratia est semen gloriae, né? É bom aprender essas palavras, essas frases em latim, porque são universais, né? E exprimem de modo muito exato as verdades. A graça é a semente da glória, é a vida eterna começada. Se eu tenho a semente de uma planta comigo, eu tenho essa planta, basta eu plantá-la, né? Basta eu cultivar essa semente que vai germinar, né? Seja árvore, seja planta, enfim. E a graça em nós é justamente a habitação da divindade, a participação da nossa alma, da parte mais preciosa da nossa alma, na divindade. Nosso Senhor falou que seria um conosco, né? E que habitaria em nós. E essa habitação divina, que é a graça, nos vem pela cruz. E a cruz, além de tudo, tem a imagem do sofrimento. Nós, nessa vida, estamos sempre sujeitos a muitos sofrimentos. E eu diria que o sofrimento é inevitável.
E é um fato, não há quem negue, né? Mesmo as pessoas muito ricas, muito prestigiosas, muitas vezes têm até depressão, sofrem muito. O sofrimento é uma constante, a coisa certa, certo? A cruz vai estar, né? E a questão é essa: o que vamos fazer com essa cruz? O que vamos fazer com essa cruz? A cruz nós teremos, é inevitável, né? O que é a cruz? O sofrimento, a contrariedade, né? Olhemos para o Salvador. Salvador teve a maior das cruzes, foi crucificado, né? Foi flagelado, foi humilhado, cuspido, crucificado, sofreu como ninguém pode sofrer, por nós, por amor a nós. E ele nos disse: quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga, certo? Por quê? Que Deus nos dá, ou permite as cruzes, os sofrimentos nessa vida, para que nós o imitemos, nós aceitemos a cruz. Deus aceitou a pena da cruz para nos salvar, obedeceu ao Divino Pai, certo? E nós devemos aceitar nossas cruzes, mas com Jesus. São Luís Grignion de Montfort dizia: jamais a cruz sem Jesus, nem Jesus sem a cruz, certo? E nós tentamos no mundo moderno viver sem essa cruz, e não é possível. Não é possível. A cruz, não importa o que o homem faça, sempre estará presente. Existe um adágio latino que diz assim: crux stat dum orbis volvitur. A cruz permanece enquanto o mundo gira. Tudo muda nessa terra, tudo muda. As pessoas morrem, regimes políticos caem, revoluções acontecem, reis são mortos, novos reis aparecem, repúblicas surgem, caem, impérios, mas a cruz permanece. Vemos a história, inúmeros reis, inúmeros impérios, inúmeros homens que achavam que tinham dominado o mundo, todos passaram, mas a igreja permaneceu. Desde nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica sempre esteve aí, sempre teve um papa em Roma. Onde está o imperador romano, que era o grande senhor do mundo? Onde está? Acabou, não existe. Onde está o imperador do Sacro Império Romano Germânico? Onde está o imperador da França, que dominou boa parte da Europa, do mundo? Onde está o rei da Espanha, os reis espanhóis que dominaram o mundo? Onde está o imperador, o Império Britânico que dominou tudo? Não, acabou. Os impérios passam. Onde está Alexandre o Grande, dominou o mundo inteiro, praticamente, também. A parte enorme do mundo. Gengis Khan. Todos passaram. Mas sempre estará lá o Papa em Roma, a Igreja Católica. O Papa, que é o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui como que o representando, certo? Representando o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Cristo na história, a Igreja é o Cristo na história, certo? O Papa não é o Cristo na história, a Igreja é o Cristo na história. Enfim, somos inconstantes, mas só a cruz permanece, é isso que quer dizer. Crux stat dum orbis volvitur. Então, o homem moderno quis fingir que Deus não existia, quis rejeitar a Deus, né? Viver como se não importasse, não, Deus é assunto privado. Não preciso honrar a Deus, não preciso colocar Deus nas leis, não, eu vou viver laicamente. Então, tentaram viver sem a cruz, esquecendo de Jesus, esquecendo que nós dependemos de Deus. Porque sem a graça, nós vimos aí nos mandamentos, sem a graça não se cumpre os mandamentos. Sem cumprir os mandamentos, a sociedade acaba. Basta olhar em volta. Olha o Alô Juca. Olha o Jornal do Meio-Dia para você ver como é o mundo sem a graça. Quer entender por que é necessária a graça de Deus? Vê o noticiário do meio-dia e da hora do almoço, que você vai entender. Muito simples, né? Jamais o mundo teve tantos... o mundo moderno, que começou aí, podemos dizer, na Revolução Protestante, mas no seu ápice aí de fundação, talvez seja a Revolução Francesa, nunca o mundo tinha visto regimes tão assassinos, né? Regimes comunistas que mataram milhões de pessoas, milhões. Nunca um governo matou 1/3 da própria população, como fez os governos comunistas, por exemplo, do Camboja, né? Se não me engano. Mataram tanta gente, tantos assassinatos, e hoje em dia é muito assassinato, muito aborto, em proporções nunca vistas antes. E a imagem do mundo sem Deus, né? É a imagem do mundo sem Deus, mas não nos enganemos, né? Nós vemos o mundo, achamos que que o mundo está muito ruim, mas nós somos bons. Não, nós não somos bons. Nós também precisamos da cruz de Nosso Senhor, precisamos da salvação, e da salvação passa por aceitarmos, sim, os sofrimentos que Deus nos dá, muitas vezes, né? Vamos ter cruzes, vamos ter que aceitá-las,
Não devemos ser masoquistas, óbvio, mas aceitar a cruz, aceitar o sofrimento, muitas vezes, fazer penitência, né? Porque nossa natureza briga contra nós. Nós queremos nos salvar, mas nossa natureza muitas vezes é viciada. Tem uma coisa que eu não consigo largar, um vício que eu consigo largar, que eu tenho que fazer penitência. Tenho que parar, comer menos, fazer coisas assim, disciplinar o meu corpo, minha alma, né? Então, a cruz é a nossa única esperança. Nada mais pode nos trazer o céu do que a cruz. Não tem. Nosso Senhor disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nosso Senhor não foi ecumênico. Nosso Senhor foi claro. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outra opção. Não, você não vai salvar dando comida para mendigo, dizendo que é muito bom porque as pessoas da igreja. Não. Você precisa de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi claro. Ele fez milagres e faz milagres até hoje para provar que ele é Deus. A igreja por si só é um milagre. Os santos são milagres. E os milagres que aconteceram vistos por milhares de pessoas, verificados pela ciência, por milhares de testemunhas, provam a divindade da igreja, provam que nosso Senhor é Deus. E ele foi bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho de nosso Senhor? Para onde nosso Senhor caminhou a vida toda? Para a cruz. Cruz. Essa é a vida de nosso Senhor, a vida de sofrimento. Ele que era Deus, ele que, se ele quisesse ter vivido uma vida com a riqueza inigualável, seria justíssimo, porque ele é a bondade, o bem infinito. Se ele quisesse viver uma vida de total luxo, não, mas ele escolheu viver a vida da cruz. E nós queremos a vida muito confortável, né? Nós queremos ficar ali no celular, olhando Reels, né? Por 7 horas por dia e... Pra rezar, não. Pra rezar uma dezena do terço só, porque é muito chato, né? Leitura espiritual, não, Bom, será que tá certo isso, essa vida que nós levamos? Pois é. Ele é a nossa única esperança. Sempre a teremos, né? A cruz nós sempre teremos. Mas com Jesus a cruz nos salva. O sofrimento sempre vai ter, ou por doença, ou por outras pessoas, ou por nós mesmos, enfim. Sofrimento não falta nessa vida, né? Inclusive todo prazer dessa vida, toda coisa boa, vem com uma pitada de amargor. Podem reparar. As melhores coisas vêm sempre com um amargor junto, assim, uma coisa que não é muito boa junto, né? E a esperança é a cruz, né? Jamais a cruz sem Jesus, nem Jesus sem a cruz. São Luís Guilhom de Montfort que nos ensina. Então, ave crux spes única, lembremos disso. Ave a cruz, nossa única esperança. Nós devemos nos agarrar na cruz, como a mulher na ilustração, né? Porque o mundo gira, o mundo quer nos dar o pecado, quer nos colocar para seguir nossas vontades, mas temos os mandamentos, temos que lutar contra o pecado, lutar para vivermos na graça de Deus. A vida do católico é a vida na graça. Se o católico vive em pecado mortal direto, ele não é um bom católico, né? Ele tem que pelo menos lutar. Pelo menos buscar se confessar. Caiu de novo, confessa. Caiu de novo, confessa. Com o tempo, se a pessoa tem uma vida espiritual séria, reza com seriedade, se a pessoa evita as ocasiões, ela vai parar de cometer pecado mortal. Ela vai viver na graça. Pode cometer às vezes? Pode, mas vai viver habitualmente na graça. E se avançar, não vai mais cometer pecado mortal, vai lutar contra os pecados veniais, vai ser um santo. A vida católica é essa. Com a graça de Deus. Deus que dá tudo isso, claro. Não por mérito próprio. Mas a vida católica é a vida de, primeiro, lutar contra o pecado, depois amar a Deus. Ou melhor, amar a Deus lutando contra o pecado. Quem ama a Deus não peca, né, gente? Ama e faz o que quiseres, né? Tá na escritura. Porque o amor a Deus pressupõe que você não quer ofendê-lo. Se eu amo alguém, não vou dar um murro nessa pessoa. Então, mas toda a força, toda a graça que precisamos para amar a Deus, para fazer os mandamentos, cumprir os mandamentos, vem de onde? Vem da cruz, que a cruz é a nossa redenção. Pela cruz, Jesus nos salvou e deu essa graça que nos salva. Então, essa é a verdade, né, meus amigos? Ave crux spes única. Louvemos a cruz e nos agarremos a ela. O sofrimento que Deus nos permite, para que nós nos purifiquemos, nos abracemos a Ele e amemos nosso Senhor. Porque, nossa, quem nos dá $1 milhão não tá dando nada, né? O dinheiro acaba. O dinheiro, nossa, tantos milionários aí deprimidos, né? Atores que se matam às vezes, né? O que vale nessa vida? Nada comparado a Deus, né? Todo bem é nada comparado a Deus, que é o sumo bem. Então, pela cruz, lutar contra o pecado e amar a Deus. Estamos aí, pecado, a cruz e a graça.
A cruz nos livra do pecado, a cruz nos dá a graça. E a graça é o único bem e o pecado é o único mal. Então, é isso, meus amigos. É isso que eu queria passar para os senhores hoje. Deixa eu ver se há alguma pergunta aqui. Podem fazer aí, podem ficar à vontade. Qualquer coisa podem falar no grupo também, no privado. Pois bem, pelo jeito não. Já nos delongamos um pouco, quase 10 horas, né? Então, fica aí, boa noite para todos, fiquem com Deus, salve Maria.